Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Eu sou Borges e aqui a gente fala sobre saúde e vitalidade da igreja. Olha, o episódio de hoje está imperdível. Será que a gente pode ter gente servindo a igreja com paixão e entusiasmo? Eu sei, esse deve ser um desafio que você tem enfrentado todos os dias se você é líder de igreja, mas olha, não sai daí porque este é o papo de hoje e você não pode deixar de assistir esse programa. Recebendo hoje, no nosso bate-papo aqui, Thiago Cata, Igreja Red de Indaiatuba. Thiagão, cara, que honra, que bom ter você por aqui. Eu sei que foi difícil você separar seu tempo na agenda lotada como a tua. Obrigado, cara, por ter separado esse tempo, por estar com a gente aqui. Queria deixar você começar se apresentando. Conta pra gente quem que é o Thiago Cata. Bom, primeiro, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu amo compartilhar sobre esse tema que a gente vai bater um papo aqui hoje. O Thiago Cata, ele é pastor na Igreja Red, mas antes de tudo ele é um servo de Jesus, apaixonado pelo serviço. Desde a minha adolescência, fui impactado pelo serviço, vendo outros adolescentes servindo, e aquilo fez com que eu me apaixonasse por Jesus. Sou casado, tenho 2 meninas, uma de 7 e outra de 2 anos de idade. Que legal. Cata é sobrenome mesmo? Não, Cata vem de Santa Catarina. O meu nome é Thiago Luiz. É sério? É sério, cara. E quando eu fui pro seminário, eu tinha um sotaque, lá a gente chama de Manezinho da Ilha, que nascido em Florianópolis. E aí meus amigos me apelidaram de Catarina e ao longo do tempo virou Cata e eu acabei assumindo Thiago Cata. E todo mundo te conhece como Cata? Todo mundo me conhece como Cata, cara. E dificilmente, porque meu sobrenome é Luiz, só. Thiago Luiz. Simples assim? Simples assim, exato. E aí agora eu uso Cata pra tudo e tá bom assim. Cara, Igreja Batista Red em Indaiatuba, você tá nessa jornada tem quanto tempo, Thiago? Na Red eu estou ali fazendo 6 anos já. De Igreja Red. Mas a Red tem mais tempo do que... Isso, a Igreja Red foi plantada em 2012, com um grupo de 30 pessoas, então oficializada em 2013, a gente completou 10 anos aí ano passado, né? Estamos no 11º ano de história da igreja. Como que é a história, mais ou menos, da Red, só para a gente entender o contexto aí, onde você está? Cara, a Red, ela foi plantada em Indaiatuba, com um grupo base de 30 pessoas, vindo da Igreja Batista de Vinhedo, a Iba Viva, né? Então, o Thiago Mates, que é o pastor plantador desta igreja, ele foi enviado para Indaiatuba e começou esse trabalho lá numa garagem de uma casa, com uma visão, um sonho, né, de construir uma igreja que fosse diferente, porque em Indaiatuba tinha muita igreja, assim, eu acho que como grande parte das cidades no Brasil. Lá é engraçado que a gente conta, né, que em Indaiatuba tinha crossfit, açaí, bar e muita igreja. Então, assim, a gente falou assim, cara, por que plantar uma nova igreja numa cidade onde já tem muitas igrejas? Então, a ideia da Red foi com essa visão de, primeiro, alcançar aqueles que talvez nunca foram numa igreja, né, alcançar as pessoas que talvez não se identificavam com uma igreja mais tradicional, no conceito tradicional, e que as pessoas não tivessem vergonha de convidar seus amigos para conhecer a igreja. Então, ela foi com essa mentalidade, foi iniciada a partir desse grupo, né, de 30 pessoas, com essa visão, então, de construir essa igreja. A gente foi desenvolvendo e hoje a Red, então, está completando aí 11 anos de história, com essa visão e, graças a Deus, estamos sendo muito abençoados por isso. Eu queria só aproveitar o gancho para a gente dar uma dimensão para quem está acompanhando a gente, porque a gente está falando de uma história que tem 11 anos, que começa com um grupo de 30 pessoas. Isso. Mas tem uma diferença absurda entre a foto inicial e a foto atual. Como que é a foto atual da igreja? A gente, com esse grupo de 30, se reunia na garagem de uma casa, né? Hoje a gente se reúne numa escola, onde é uma igreja que a gente chama igreja portátil, porque a gente monta essa igreja todo domingo de manhã e desmonta no final do domingo à noite, né? E passam ali cerca de 4.500 pessoas por domingo. Então, essa é a dimensão hoje de que das pessoas que passam pela nossa igreja hoje, né? Então, peraí, você está me dizendo que vocês montam a igreja domingo de manhã, recebe-se um público ao longo do dia de quase 4.000 pessoas
e vocês desmontam a igreja ao final do dia. É isso aí. Cara, que loucura. Como é que se faz isso? É uma escola? Como que é? A gente, por muitos anos, não teve um espaço assim físico. Então, a nossa ideia foi para onde a gente vai. Então, começou nessa garagem de uma casa e depois nós fomos para um mini teatro. Esse teatro foi vendido. E o dono desse teatro ofereceu para a gente o espaço de um colégio. Falou assim, tem um colégio, lá tem um refeitório e vocês podem se reunir lá. E nessa época tinha um grupo ali já de 250, 300 pessoas. A gente viu que caberia nesse refeitório. E nós fomos para lá. Com esse grupo, então, 250 pessoas para iniciar a igreja lá, né? Continuar a igreja lá nesse colégio. E aí a coisa foi crescendo, a gente foi se desenvolvendo, foi aprendendo a lidar como fazer uma igreja, então, que ela monta e desmonta todos os domingos, né? Durante a semana a gente fica no escritório, em home office, ou a gente alugou uma casa um certo tempo. E todo domingo de manhã a gente chega lá às 7 horas da manhã, com os voluntários, a gente começa a montar tirar a cara de escola. E a gente tem toda a parte de comunicação, toda a parte visual, placas, bandeiras, né? O refeitório, saem as mesas do restaurante, a gente coloca ali as cadeiras, monta a parte de transmissão de culto ao vivo, a gente monta o som, a iluminação embaixo, daí a gente construiu um palco com contato com as pessoas, com o colégio, né? A gente investiu também, então eles deixaram a gente construir um palco, deixar a iluminação fixa. A gente monta toda a parte de crianças, infantil. Como a escola já tem salas para crianças menores, isso ajudou muito a igreja, né? Então, toda a parte visual a gente muda tudo. Então, a gente envelopa esse colégio a partir das 7 horas da manhã. O nosso primeiro encontro começa às 10h30. O primeiro encontro? Primeiro encontro. Depois, às 17 horas, outro encontro, né, outro culto. E às 19 horas, outro culto. O terceiro. Então, 3 cultos por domingo. Isso. Um envelopamento geral. Geral. Todo domingo. Todo domingo. Cara, então, isso é uma loucura, porque assim, para uma igreja convencional, pensar nesse tipo de hipótese é algo fora da curva, né? Porque numa igreja convencional você chegou, está tudo pronto, né? Tudo você pronto. simplesmente entra e liga a luz, depois desliga a luz. Depois basicamente, liga a luz. de maneira geral, é essa, né? E na rede vocês precisam montar e desmontar tudo. São 16 mil metros quadrados de área construída. Então, assim, o que a gente faz, né? Então, são áreas separadas. Então, tem a área dos adultos, a área das crianças, a área dos pré-adolescentes, a sala de voluntários, que a gente também tem lá um espaço que é de descanso e lanche para os voluntários. O espaço da formação espiritual, onde a gente faz nosso processo de membresia, ali estudos bíblicos e a área de ensino. Temos uma piscina, onde faz o batismo dentro dessa piscina. Então, o domingo agora tem batismo, por exemplo, nós vamos batizar 150 pessoas nesse próximo domingo. A gente usa a piscina, as arquibancadas do colégio para isso, né? Então, tem o ginásio, que os pré-adolescentes usam. Então, tudo isso faz com que a gente não pode deixar a cara de escola. As pessoas chegam, aquilo tem que ter cara de igreja. Então, a gente transforma, né, o estacionamento da escola, ali a gente coloca as placas da igreja, as áreas especiais, tudo isso é envelopado. Então, quem chega ali não consegue, às vezes, nem imaginar que aquilo é uma escola, né? Mas, de fato, uma igreja com toda a estrutura montada. É por isso que você é apreciador de café? Tem a ver ou não? Por isso que você é meio cafezólatra? Eu amo, cara. Eu amo café, com certeza. Porque se não tiver café, para ter essa pegada, esse pique todo, fica difícil. Para chegar às 7 horas da manhã e sair às 10 horas da noite, tem que ser muito café e muito voluntário para poder fazer isso acontecer, né? Então, a Red hoje só existe por conta dessa turma engajada, né, e apaixonada por essa visão. Quantas pessoas hoje fazendo isso, Thiago? Ajudando vocês a cada domingo? Domingo são cerca de 380 voluntários que trabalham, né, e servem aos domingos na nossa igreja. 380 pessoas. Só na área infantil são cerca de 120. Como que se mobiliza um grupo dessa dimensão para servir a igreja, cara, todo final de semana? Acho que, cara, começa por essa visão, acho que é o porquê de tudo, né? A gente sempre fala assim que a nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa é a nossa missão básica, simples, para todo canto, né? A gente até brinca que todo mundo que serve lá na nossa igreja precisa ter isso não só na mente, mas principalmente no coração, né? Que a gente não está lá só, por exemplo, colocando umas bandeiras ou umas placas visuais para tampar as placas do colégio ou arrumando vaga de estacionamento de carro, né? Nós estamos ali levando as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então, essa visão apaixonada que nós temos por Jesus e pelo serviço, né? E serviço ao próximo,
faz com que as pessoas também sejam impulsionadas para isso, porque elas percebem isso na vida das pessoas. Se eu posso contar aqui um exemplo, né? Uma mulher chegou lá com as crianças no nosso estacionamento de primeira vez, que a gente tem estacionamento, a gente chama de estacionamento VIP, para quem chega a primeira vez, né? Ela chegou e o carro estava com o pneu furado. Ela abriu a porta, ela ficou desesperada, nossa, pneu furado, e agora minhas crianças têm que levar aqui, primeira vez que eu estou aqui na igreja. Daí os voluntários falaram, não, faz o seguinte, deixa a chave do seu carro aqui, leva o seu filho lá, faz lá o check-in deles, vai para o culto, depois no final você vem aqui, a gente estaciona aqui bonitinho, guarda teu carro, tá tranquilo. E ela foi. Os caras pegaram o carro dela, levaram numa borracharia mais próxima ali da igreja, trocaram o pneu, pagaram, né, o conserto, voltaram, estacionaram o carro dela, e quando ela voltou, ela falou, então é meu carro. Não, a gente já trocou o pneu para você, tá tudo certo. Dela, não, como assim? Não, a gente levou na borracharia. Aqui está o cartão da borracharia, caso precise fazer algum reparo, tem aqui a garantia. E ela, quanto custou? E eles falaram, não custou nada. Como assim não custou nada? Não, Jesus já pagou o preço por você. Pode ficar tranquila, tá tudo certo. Você acha que ela volta nessa igreja ou não volta? Né? Então, assim, o pastor não pediu para eles. Nenhum líder pediu para esses caras fazerem aquilo, entendeu? Mas eles entenderam que o trabalho deles não é só estacionar um carro, né? É levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então, eu acho que isso faz com que, na esfera da igreja como um todo, esse entendimento claro da missão, né, faz com que eles se apaixonem cada vez mais. E tem outros exemplos que eu posso contar ao longo do nosso papo aqui, mas eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Enquanto você está falando, eu estou te ouvindo e tem algo que eu estou tentando aqui construir um pensamento e, ao mesmo tempo, uma pergunta a partir disso. A gente está vivendo um tempo da história e um tipo de sociedade, e isso tem a ver com a igreja, onde as pessoas preferem ser servidas. Uhum. É muito mais interessante você ser servido por alguém, e me preocupa muito a gente hoje ter um tipo de igreja que é muito consumista. As pessoas consomem igreja, consomem serviço, consomem coisas que as igrejas oferecem. E aí isso tem se tornado um ciclo, né? Infindável, porque assim, quanto mais você oferece, mais as pessoas querem, mais elas buscam, mais elas desejam ser servidas. Mas na Regi, vocês, dentro dessa construção do conceito do voluntariado, do serviço, vocês falam que esperam que as pessoas sirvam com compromisso, excelência e paixão. Eu achei maravilhoso isso. Mas como é que faz isso, cara? Eu sei que você já teceu algumas coisas sobre, mas como é que a gente engaja as pessoas para que elas sejam comprometidas, façam com excelência? Porque, pelo que você está falando, o cara não foi só trocar o pneu, né? Não. Ele levou o carro na borracharia e a ele pessoa... pagou o conserto. Pagou o conserto. E não pediu notinha para a igreja pagar depois. Isso não existe. Me explica como é que vocês conseguem essa mágica. A gente... É uma questão de alinhamento muito claro, né? E lembrança constante do nosso propósito. Porque visão vaza, né? As pessoas esquecem ao longo do tempo, né? Então, toda hora existe esse alinhamento. E para a gente, o conceito de servir tem a ver com Filipenses capítulo 2, lá, né? Que servir é esvaziar-se de si mesmo. Então, o tempo todo a gente fala isso. Para quem vai chegando no processo, para quem está no processo. Então, assim, para quando a gente tem a tentação de querer só ser servido, ou achar que a igreja é um restaurante, né? Onde eu pego o cardápio e escolho, então, o meu pedido, e se o pedido vem, eu reclamo porque, né? Eu dou lá, vou no Google e dou 5 estrelas ou 3 estrelas, porque aquele dia o culto não foi tão legal, ou... né, não fui tão bem servido assim. O sermão não falou meu coração. O sermão não falou meu coração, né? Ou não tinha vaga de estacionamento para eu botar meu carro lá dentro, né, da garagem. Então, a gente até fala assim, olha, quando você vier estacionar seu carro, porque voluntário, pastor, líderes da igreja, contratados, staff, ou os voluntários que estão servindo no domingo, não estacionam os carros dentro da igreja, no nosso espaço de culto, estacionam fora da igreja, o mais longe possível. E eu até brinco, então, quando você vier estacionar seu carro lá fora, porque tu vai pensar assim, tu vai ter a tentação. Poxa, mas eu já estou chegando cedo. Eu já vou ficar o dia inteiro aqui servindo. Ainda vou ter que deixar meu carro o mais longe possível. O porquê você está fazendo isso? Né? De fazer com que as pessoas estejam mais próximas de Jesus. E lembrar que servir é esvaziar-se de si mesmo. Assim como Jesus fez.
né? Que, embora sendo Deus, não considero que seria igual a Deus, seria algo que deveria se apegar-se. Então, eu já falo para os caras, cara, já vem se esvaziando. Você vai andar um bocado mesmo, né? Então já vem se esvaziando. Quando você chega, né, Parou longe já. Parou longe já, frio, calor, chuva. Então quando chegar na hora de servir, já está bem vaziozinho, entendendo que o propósito de servir o outro tem a ver com o exemplo de Jesus, né? Então essa dinâmica constante faz com que a gente o tempo todo tenha essa turma alinhada. Mas não é fácil, né? Não é de uma hora para outra, é uma construção de uma cultura que leva anos. Construir cultura. Construir cultura leva anos, né? Não é da noite para o dia. Mas o tempo todo a gente está ali alinhando. Então, eu sempre estou me reunindo com os voluntários, relembrando a nossa missão, relembrando o propósito de servir, relembrando, acendendo essa paixão. Então, o CEP, que a gente chama de CEP, Compromisso, Excelência e Paixão, primeiro tem a ver com compromisso com Deus acima de tudo. Então, se a gente tem compromisso com Jesus, né, com Deus, a gente entende que servir, preciso me esvaziar. Então, é o compromisso com Deus, compromisso com o líder, compromisso com a escala. Então, servir não quer dizer, eu sirvo, então é um trabalho voluntário. Então, eu posso fazer de qualquer jeito. Não pode fazer de qualquer jeito, porque primeiro que a gente está tendo um compromisso com Jesus. Aquele que primeiro nos serviu, né? E agora eu sou constrangido a servi-lo também. Poxa, Jesus morreu na cruz no meu lugar. Então, assim, ele pagou um alto preço por aquilo. Agora, qual é a minha resposta diante Parar de o carro tudo um isso? pouquinho mais longe é baratinho, né? É baratinho comparado à cruz. Então, compromisso com a sua escala. Então, se eu dei o nome, eu vou cumprir com a minha escala. Então, cara, você tem compromisso aqui, né? Excelência. Então, assim, fazer tudo com excelência. E o que pra gente o conceito de excelência é, né? Fazer o máximo que eu posso com aquilo que eu tenho. Então, hoje nós temos um refeitório. Então, como que a gente pode transformar aquele refeitório num ambiente de culto onde as pessoas podem, de fato, prestar atenção em tudo que vai acontecer ali? Então, a gente vai, tira as mesas, a gente bota a cadeira, a gente bota a placa, né? A gente trabalha esse conceito de excelência, a gente limpa o banheiro, então a gente organiza o banheiro, bota o cheirinho. É interessante que essa questão da excelência do banheiro, né? Às vezes, o banheiro a gente não se preocupa muito. Mas um dia a gente estava lá numa série de mensagens, vou exemplificar isso, né? E o cara estava muito incomodado com a mensagem que estava ali, era muito católico e tal, a mensagem estava incomodando muito ele levantou e foi no banheiro. E lá na nossa igreja, a gente tem lá um espaço dentro do banheiro, como se fosse em casamento. Já foi em casamento e tem um kitzinho? Kit do banheiro, né? Sim. Então tem enxaguante bucal, desodorante, balinha, aquelas coisas todas, assim, fio dental. Para ajudar os irmãos também, né? Às vezes a gente dá uma contribuída na higiene bucal dos irmãos. Daí a gente coloca sempre isso lá. E aí ele chegou lá, indignado com a mensagem. Assim, foi no banheiro e tal. Na hora que eu vi aquilo, ele falou, nossa, cara, banheiro cheiroso, aquele kitzinho. Né? E assim, coisa simples. Ele olhou aquilo e falou, cara, se essa igreja se preocupa com esses detalhes dentro do banheiro, porque de onde eu venho, o banheiro às vezes é banheiro público, né? Não tem isso. Não tem isso, né? O banheiro é fedido e tal. Daí ele, talvez o que aquele pastor tá falando lá possa fazer algum sentido no final. No final do culto, o cara entregou a vida para Jesus, foi impactado, serve na nossa igreja, ele é um dos líderes de pequeno grupo hoje. E ele fala, né? Ele brinca que ele se converteu dentro do banheiro. Então, assim, detalhes, né? Que a gente busca aplicar com a máxima excelência possível diante daquilo que a gente tem em nossas mãos. Então, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com estrutura, não tem a ver com tamanho, mas tem a ver com essa visão, né, de que a gente pode fazer algo melhor com aquilo que a gente tem, aquilo que Deus tem nos dado, né, para fazer. Então, seja a sua igreja seja pequena, então dá para deixar um banheiro cheiroso, não dá? Quando a gente prepara a nossa casa para receber visita, como que a gente prepara a nossa casa? A gente limpa, né, deixa cheirosinho, bota uma musiquinha, a gente cuida dos detalhes da sua casa. Por que a gente não faz isso com a igreja? E às vezes a igreja ela é abandonada, a noiva está sendo abandonada, né? Então, assim, a gente faz de qualquer jeito, porque a gente acaba se acostumando com o feio. E ao longo do processo, as pessoas estão chegando... excelência. Esquece. Então, assim, o nosso Deus é o quê? É um Deus excelente, cara. Né? Fez tudo com muita excelência. E a gente perdeu, talvez, esse princípio mesmo, assim, olhando para a igreja como um todo. E eu tenho um olhar meio assim, eu vou na igreja, fico aqui, sabe, tipo assim, poxa, eu chego na rede, já falei, opa, aqui a bandeira tá fora do lugar. Tem um papel aqui, tá, tem uma cadeira ali. E é engraçado isso, o nosso olhar é treinado, né? Então, às vezes tem uma cadeira ali e eu fico só observando. Vai começar o culto, ninguém tirou aquela cadeira. A gente vai lá, tira a cadeira e fala, olha, dá essa cadeira aqui, ó. Por que essa cadeira tá aqui? Não sei, não vi. Então, isso é excelente. Então, vamos tirar a cadeira aqui, vamos colocar na posição correta. Né? O banheiro, então a gente está olhando todos esses detalhes porque a gente sabe que isso glorifica a Deus. E paixão, né? Paixão, basicamente, é paixão por Jesus, que nos impulsiona a servir, porque é difícil servir o dia inteiro.
paixão pelas vidas, pelas pessoas, porque de fato a gente serve as pessoas, não é uma estrutura, né? Não tem a ver com um prédio. E paixão de servir no lugar correto. Então a gente fala assim, lá na Red, ninguém é obrigado a servir onde não quer. A gente fala, onde mais Deus está falando com você e você pode dedicar o teu serviço a Ele, com seus dons, com seus talentos. Então você vai ser apaixonado, porque você está amando fazer aquilo, né? Por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador, mas a tua paixão te impulsiona. Não, cara, é o que eu amo fazer, então eu faço com muita paixão, né? Então acho que tem a ver um pouco isso. Por isso que a gente cobra de cada pessoa que serve na nossa igreja. Lembra do CEP? Compromisso, silêncio e paixão. Quando alguém... CEP ficou. O CEP ficou. Lembra do CEP? CEP, toda hora o CEP. Todo mundo sabe o CEP. Né? Nesse sentido, pra gente ter um norte daquilo que a gente está fazendo todos os domingos, todas as semanas, né? Ô, Thiago, me fala uma coisa que eu acho que esse é o desafio de várias igrejas, de você ter gente que está servindo e às vezes até tem paixão, tem até um comprometimento, tem um tom de excelência, mas eu tenho percebido isso em várias igrejas. A pessoa, ela serve no dia que ela está escalada. Uhum. Quando ela não está escalada, ela descola. Como é que vocês lidam com isso lá? Isso acontece, não acontece? Se acontece, como é que vocês lidam? Se não acontece, por que não acontece? Uhum. Acontece. Acontece, cara. Isso aí... Isso eu acho que é a igreja global, né? Porque às vezes elas se conectam diretamente com a atividade em si. E não, de fato, com o relacionamento com Jesus, né? Então, nosso trabalho é fazer com que cada pessoa que sirva se torne um discípulo maduro. Então, assim, multidão de discípulo. Né? E dentro do próprio nosso serviço voluntariado tem lá multidão de discípulo. E nosso trabalho é fazer com que cada pessoa que está chegando na nossa igreja se torne esse discípulo maduro ao longo do processo dele, né, de vida cristã. Então, para isso, a gente trabalha no lance do pequenos grupos, nosso foco no discipulado, no relacionamento, né, com cada um dentro de pequenos grupos. Então, todo voluntário ele tem que estar engajado em um pequeno grupo. Então, o nosso trabalho principal da Red tem a ver com isso, né? São os 3 pilares que a gente fala. Culto é o processo da igreja. O cara tem que vir no culto. 3 cultos, escolhe um. Serviço, uma área para servir, né? E se envolver num pequeno grupo, onde é o pastoreio, onde ele vive a igreja, não só no dia que ele vai estar na atividade ou executando um serviço em si, né? Sim. Mas ele está ali sendo trabalhado, está trabalhando no relacionamento, está crescendo com Jesus, está se relacionando com outras pessoas, está orando uns pelos outros, esse contexto todo de discipulado na igreja, né? Então, tem muito a ver com isso, esse acompanhamento pastoral. E tem que ser membro da igreja para servir na Red? Tem. Por quê? Tem que ser membro. Porque o que a gente entende, né? Como que você vai servir, se você servir algo ou servir a alguma organização, se você não conhece ou não concorda com aquilo que ela faz lá? Ou não entende o propósito, ou ela não está engajada com essa missão, né? Então, por isso que o que a gente faz? Eu quero muito servir na Red, porque o pessoal chega lá, vê essa multidão de voluntários e que está muito inspirado, né? Automaticamente inspirado para querer fazer. Então, eu quero te convidar a fazer o nosso processo de membresia aqui, que tem a ver com 4 passos. Simples, você vai dar 4 passos. Que é, né, o primeiro passo é no primeiro domingo do mês, tem a ver com, ele vai ouvir a nossa história. Cara, como é que você vai servir numa organização se você não vai conhecer a história dessa organização? Quando as pessoas chegarem e vão te perguntar, como é que a Red é? Qual é a história dessa igreja? E você não vai saber? Não. Esse é o passo 1. Esse é o passo 1. Ele vai ouvir a nossa história. Lá do início, então, a gente compartilha com a nossa história com esse cara. Depois, ele vai, passo 2, no segundo domingo do mês. Então, ser óbvio. Primeiro passo, primeiro domingo. Segundo passo, segundo domingo. Que ele vai ouvir sobre Jesus e o Evangelho, cara. Ali é um alinhamento claro daquilo que a gente entende que é o Evangelho. Quem é Jesus? Então, é pregação mesmo ali, é um estudo feito baseado no Evangelho sobre quem é Jesus, entendeu? O que ele fez por nós na cruz. Terceiro passo, doutrinário, porque ali é um alinhamento doutrinário, né? Vem gente, o cara era espírita, o cara era católico, o cara era de uma outra igreja, né? De outra denominação, que seja. Então, ali é um alinhamento doutrinário. O que a Red acredita? Quais são as doutrinas da nossa igreja? Você está de acordo? Não estou de acordo. Então, talvez você tenha que ir para uma outra comunidade. Agora não, estou de acordo, entendi, é assim que a Red pensa, doutrinariamente, legal. Aí tem um 4º passo, que é no 4º domingo do mês, que é sobre a responsabilidade do membro e serviço. Então, assim, entendendo que cada membro da nossa igreja
é um discípulo e esse discípulo precisa servir. Então, ele não sai do quarto passo sem escolher uma área de serviço. Ele é obrigado. No final desse período de 30 dias, ou seja, dos 4 encontros, Isso. dos quatro passos, ele já sai direcionado para o serviço. Para o serviço, para uma Cara, área. não é pouco esse período, Thiago? Como que funciona isso? Sim, não, é pouco, mas ele não termina ali o processo dele de crescimento discipulado espiritual, né? De crescimento espiritual. Então, assim, ali ele escolhe uma área de serviço, onde ele vai estar já se engajando com a igreja local, nas suas atividades, executando determinados serviços. E ele vai estar escolhendo também uma área um pequeno grupo para ele fazer parte. Então, são a jornada paralela, serviço e pequeno grupo. Ele se inscreve no pequeno grupo, ele se inscreve numa área de serviço. Então, enquanto ele executa, ele está sendo pastoreado e discipulado. Ele vai crescendo nessa jornada, né? E o primeiro pequeno grupo que a gente oferece para ele a gente chama de repense. Repense a igreja, repense a espiritualidade e repense o evangelho. Que é literalmente esse discipulado, né, mais forte, alinhando a visão dele teologicamente, doutrinariamente, todo mundo passa por ali. Ninguém sai, né, desse processo de membresia sem passar por esse 1 ano, basicamente, de processo de discipulado, de caminhada juntos ali constante, sabe? Então, na verdade, vocês não têm os 4 passos como elemento único. Os 4 passos, basicamente, compõem uma introdução, um processo introdutório. É um processo introdutório, exatamente da isso. membresia. Porque a gente pensou, tanto eu quanto o Thiago, a gente é de igreja, eu sou de igreja desde 12 anos. Muitas vezes o processo de conexão de uma pessoa à igreja local, às vezes levava 1 ano inteiro. O cara ficava 1 ano sendo cozinhado até ele engajar na igreja de uma certa maneira. Então, cara, a gente fez assim, esse cara ele vai ficar muito longe daquilo que a gente entende como igreja. Então, assim, vamos colocar ele dentro do processo que seja intuitivamente óbvio e que não espere tanto, mas que a gente continue pastoreando ele no caminho, na jornada. Então, ele já entregou a vida para Jesus, ele quer fazer parte dessa igreja, ele está sendo construído ali uma identidade nova na vida dele. Então, ele continua servindo. Claro, a área de serviço que essa pessoa chega nova não são áreas estratégicas, não são áreas de liderança, né? Mas são áreas que ele pode estar atuando de uma maneira, mesmo que o cara, 1 mês atrás, ele era espírita, por exemplo, se converteu e ele pode estar servindo nesse processo de construção, né, da vida teológica e maturidade espiritual, né? Então, e todos nós estamos crescendo de certa maneira, sim, né? Até Jesus voltar, né? Então, cada um está num estágio diferente. Essa é a beleza da comunidade. Né? Como que igreja simples impactou a sua visão, cara? Sua percepção de igreja? Igreja simples, estou me referindo ao livro. O livro Igreja Simples, né? Tom Rainer. Eu sempre fui pastor desde que eu me formei em teologia, fui pastor de jovens e adolescentes por muitos anos. Lá no final de 2017, eu li o livro Igreja Simples. E sempre havia um incômodo no meu coração, pensando o seguinte, cara, será que essa é a única maneira de fazer igreja, eclesiasticamente falando, né? Questão de forma e tal. E o livro Igreja Simples, ele bagunçou a minha mente. Eu brinco assim, eu falo que, cara, o livro Igreja Simples me destruiu. Né? Porque tudo aquilo que eu pensava que era ser igreja, ele acabou comigo, assim. Então, me revitalizou, né? A minha mentalidade, assim, o jeito de pensar igreja. E a partir dali, em 2017 eu estava em outra cidade, não fazia parte da rede, e eu decidi, de fato, a plantar uma igreja. Eu falei, não, cara, no Brasil não tem uma igreja assim, eu quero plantar uma igreja porque eu acredito muito nisso aqui, nesse conceito. Não é uma fórmula mágica, na verdade não é uma cartilha, não é um box que você compra, né? Agora eu vou encaixar aqui, como não tem a ver com isso, mas tem a ver com uma visão, né? Tem a ver com essa missão de ser igreja simples, né? No conceito de não ser uma igreja em eventos, mas ser uma igreja mais focada em relacionamentos. Então, basicamente é isso. E aí eu fui buscar no Brasil, né? Fui fazer congresso de plantadores de igreja, eu fui me envolvendo, conversei com alguns amigos, meus amigos me indicaram a Igreja Batista Redenção, Igreja Red. Fui no YouTube. Falei, não, então se já existe no Brasil uma igreja assim, eu quero saber quem é. Você foi só conhecer. Fui conhecer. Eu entrei no YouTube e assisti uma mensagem da Red. E ali eu vi uma mensagem sobre a visão da igreja. Eu falei, cara, é isso. Marquei uma conversa então com o Thiago e perguntei para ele se ele permitiria eu plantar uma Red em uma outra cidade. Inicialmente pensei em Florianópolis, que já é minha terra natal, Curitiba, onde eu estudei por muitos anos.
E aí ele falou, cara, a gente não está preparado, a gente está em plantação, né? Não está preparado para plantar uma outra rede, nem sei se a gente quer isso no futuro, mas eu quero te convidar a fazer parte da minha equipe, porque eu ainda estou implantando essa igreja aqui em Indaiatuba. E aquilo para mim foi um choque, eu fiquei assim meio pensar, orar muito, conversei com minha esposa. E desde então, né, estamos em Indaiatuba desde 2018, assim, vivendo essa igreja simples, né, vivendo e lutando muito por isso, porque a igreja já foi crescendo. Então, quando eu cheguei lá, tinha uns 600 membros da igreja, né? Já era grande. Já era uma igreja grande. Então, a gente foi se estruturando, parte de comunicação. Eu fui lá para tocar a comunicação da igreja e ajudar nessa visão, porque uma coisa é estar no coração, na mente do pastor, né? Outra coisa é fazer com que as pessoas entendam essa visão. Então, minha parte fundamental era essa. E aí, depois a gente foi ajustando, fazendo a gestão dos voluntários. Hoje eu sou também um executivo da igreja que ajuda, né, a implementar essa visão para todos. E constantemente a gente é desafiado a ser uma igreja simples numa igreja gigante. Basicamente, nós somos muito tentados a isso, né? Então, quando a gente chega assim, por que a rede não faz evento X? Não, cara, porque esse não é o nosso foco. Mas é tão legal porque a igreja ia estar muito maior se fizesse isso. Não, mas a gente não tem a ver com querer ter mais gente aqui. Tem a ver com cuidar das pessoas que Deus está enviando para a gente da forma que a gente está fazendo, né? Então, a rede não, cara, a gente não chama pregador de fora. A gente não tem bandas especiais, ou essas bandas famosas. Eventos, né? A gente nunca faz isso, entendeu? A gente não faz esses impactos assim, na cidade no sentido de trazer gente de outras igrejas para dentro da igreja. Não, a gente não faz nada disso, cara. Simplesmente nós acreditamos num processo, né? Nessa jornada. Culto, serviço e pequeno grupo. E estamos constantemente trabalhando isso, né? E um dos bases da nossa igreja, assim, quando a gente fala assim, como que a gente define a rede? É uma igreja bíblica, extremamente bíblica. A gente ama a palavra de Deus, então nosso culto, a ordem de culto, a nossa programação dura 1h30. 30 minutos é tudo que acontece antes da pregação, que é vídeo, 2 músicas, oração, boas-vindas, 2 músicas e começa a pregação. 1h e 15 de mensagem. Esse é o nosso culto. E tem uma coisa diferente? Não tem. A gente só faz isso. É isso, cara. Se você for na rede, sei lá, 5 anos, você vai saber que a programação de culto é exatamente essa. Não muda de um domingo para o outro. Não muda de um domingo para o outro, entendeu? Aí tem um motivo, porque a gente quer que as pessoas saibam, não tenham surpresas para convidar um amigo, ela sabe que o que vai acontecer. O que vai acontecer. Não tem pegadinha. Não tem pegadinha, exatamente. Elementos assim diferentes, é um vídeo criativo antes da mensagem, mas tudo conectado à pregação. Às vezes uma música especial que está dentro da mensagem. Mas basicamente é isso. Nas crianças, mesma coisa, cara, extremamente bíblica, as músicas, né, tudo que faz, pré-adolescentes tem culto, é bíblica. Mas a questão é bíblica, contemporânea, então a gente tem uma roupa diferente, né, então acho que esse match, né, falar das escrituras, da Bíblia de uma maneira contemporânea, onde que todo mundo possa entender. E uma igreja simples nos processos, 4 passos, 1, 2, 3, 4, simples na linguagem, então a gente não quer falar difícil. A gente trabalha isso. Não tem evangeliquez, né? Tipo aquele lance do paz do Senhor, irmão, aleluia, ou coisa do tipo. A gente evita alguns evangeliquez justamente porque a gente entende que todo domingo é o primeiro domingo de alguém na nossa igreja. Todo domingo. É a primeira experiência. Primeira experiência. E pode ser a única, dependendo da situação. Então a gente não quer que o cara visite a nossa igreja e fale, cara, não entendi nada. Não entendi o que as pessoas falaram lá, porque por muitos anos a nossa linguagem foi só para dentro, né? Então a gente chama de irmão, a gente chama de vaso, a gente chama, né, de todos os outros conceitos possíveis. Com as pessoas a gente não consegue conversar sem usar um linguajar crentez. Então lá no domingo, porque a gente entende que o domingo, isso não tem a ver com os outros ambientes da igreja, mas no domingo, sabendo que o domingo é para receber aquele que não é cristão, aquele que é de fora. Então o domingo é preparado para receber isso em todos os nossos ambientes. Então, no Igreja Simples, tem uma coisa curiosa que ele fala. Ele fala que as empresas do nosso tempo entenderam o conceito da simplicidade. Né? E aí, já de cara, acho que não lembro se é a introdução, se é o primeiro capítulo, ele já fala que o mundo corporativo, né, compreendeu essa coisa da necessidade de simplificar. E eu tenho usado o seguinte exemplo, né? Antigamente você ia para o aeroporto com a passagem de avião impressa. E aí você ia para o check-in, passava no balcão, pegava fila, depois ia para o embarque, era aquela confusão toda. Hoje você tem um aplicativo e você faz o check-in 2, 3 dias antes lá na sua casa
e quando você chega, você não precisa ir ao balcão, você vai direto, ou seja, as coisas estão muito mais simples. E na Red, pelo que você está dizendo, vocês, de uma certa maneira, construíram as coisas e os processos em torno disso. Agora, você acha que igrejas menores, igrejas convencionais, porque nós estamos falando de uma realidade meio fora da curva, né? Ou seja, todo mundo olha muito para as igrejas grandes, porque elas aparecem, mas não percebe que as igrejas grandes compõem um percentual muito pequeno, pensando no país como um todo. O que, de fato, a gente tem como realidade, como maioria, e grande maioria, são as igrejas pequenas, igrejas de 80 pessoas, 100 pessoas. Você acha que dá para considerar a ideia de simplificar e talvez estabelecer processos em igrejas pequenas também, até onde existe mais... o desafio é maior para ter pessoas servindo? Você acha que isso é aplicável, Thiago? Eu tenho certeza, cara. Porque eu acho que tem igrejas menores, muito menores, cerca de 80, 100 pessoas, que fazem muito mais do que a Red faz, em questão de eventos, em questão de atividades. Se pegar uma agenda de uma igreja que tem 100 pessoas hoje, uma igreja tradicional, ela vai ter muito mais atividade do que a Red faz hoje, com 4.000 pessoas. Então, assim, a gente para pensar, eu acho que tem a ver com gastar energia no lugar correto. Gastar energia para aquilo que a igreja de fato foi chamada. Então, por exemplo, eu já tive papos com pastores em igrejas que tinha segunda-feira o encontro dos homens. Terça-feira, daí o encontro das mulheres. Daí na quarta tem um culto de oração. Daí na quinta tem um ensaio do coral. Daí na sexta tem um encontro dos adolescentes. No sábado dos jovens. Daí tem ensaio da banda. Daí no domingo tem 3 cultos, escola bíblica dominical, mais cursos de ensinos. E aí a gente fala assim, igreja, invista nas suas famílias. Valorize seu marido, sua esposa, seus filhos. Tem tempo com eles. Mas a resposta é, que tempo? Que tempo que a igreja está dando para as famílias ficarem juntas? Então a gente está matando as famílias. Isso a igreja é com 50 membros, 80, 100, porque a agenda é a mesma. Mas a igreja lá do meu vizinho faz. Mas o outro faz. Mas porque a denominação está impulsionando isso. Mas qual que é o propósito da igreja de fato? A igreja não é um clube. Ela não deve ser um clube que tem que ter todas as atividades. Então, o que nós entendemos assim? Que não importa o tamanho da igreja, né? Simplificar, ela é necessário. E o Steve Jobs, né, junto com a Apple, fala isso, né? Que simplicidade é a máxima sofisticação, né? Ele usa esse conceito também. Eu acho que até no livro de Igreja Simples ele cita esse conceito, né? Então, assim, é olhar para a nossa agenda e a briga, e todo mundo que está ouvindo esse podcast aqui sabe do que eu estou falando, né? Que a maior briga no final de ano é bater o calendário. Pega lá o calendário, joga na televisão e vamos aqui, as mulheres lá, né? Não, mas esse aqui a data é minha, esse evento é meu, e não sei o quê. Então, assim, a gente briga por calendário o tempo todo. Esse talvez seja a maior discussão de uma igreja na hora de planejar o que ela faz no ano, é a briga de calendário. Daí, assim, achar data, recursos financeiros sendo utilizados ali, porque sai do mesmo lugar, né? Sai do mesmo lugar. Então, assim, uma família, eu, por exemplo, minha esposa e minhas 2 filhas, é tudo da mesma fonte. Então, se ela for num evento de mulheres, eu for num evento de homens, minhas filhas foram das crianças e outras coisas que vão... É a mesma fonte. Então, a igreja está oferecendo esse cardápio para as pessoas e as pessoas gostam do cardápio. Se a gente oferecer, elas vão querer e vão querer mais. Quanto mais itens tiver no cardápio, mais consumo vai ter. E elas vão querer mais, porque já que fiz isso, então eu também quero fazer. E é aquela disputa de um evento ser melhor do que o outro. Não, mas porque você viu o evento dos jovens? Não, então agora eu tenho que fazer esse evento porque não vai bombar. Daí quando o evento não dá certo, cara, frustra, né? Porque o propósito foi o evento em si, né? E não foi a missão final, que é alcançar as pessoas para Jesus. Então, a igreja simples tem a ver com isso, né? Com essa clareza, com essa clareza da missão, tem a ver com essa organização, tem a ver com gastar energia no lugar certo e correto. Você não tem noção o quanto a gente sofre pressão para fazer todo tipo de retiro possível, todo tipo de congresso possível. Gente que chega na nossa igreja, até eles entenderem, né? Que não é assim que funciona. Não é assim que funciona, que a nossa visão não é essa. E aí, às vezes, organicamente, eles vão fazendo. E daqui a pouco acontece quebra, porque não tem estrutura. Porque evento é isso, o evento ele é aquele impacto, né? Agora,
O que é mais impacto na vida de alguém? Você fazer um evento por ano, mobilizar um ano inteiro, porque é um ano inteiro se mobilizando para fazer um evento específico, que gasta muita energia, ou fazer isso em pequenos grupos, que ele vai ficar 12 meses trabalhando todas as semanas sobre um evento específico com casais, discipulando essa galera em um ano, né, de trabalho constante, entendeu? No sentido de discipular, de levá-los a um amadurecimento espiritual, de contato próximo, de viver igreja, e não simplesmente no evento onde eu escuto, né, e vou embora para casa e avalio no final. Foi um ótimo evento, foi um ruim evento, paguei muito, paguei pouco. Então tem a ver com isso, né, cara? Tem a ver com essa missão, sabe? E uma igreja pequena pode fazer isso, né? A gente não tem que ficar recheando o bolo para fazer com que as pessoas sejam atraídas, né? Agora, a gente tem que atrair elas para a palavra de Deus. Agora, como que nós estamos pregando o evangelho? Será que a gente está falando, né, na linguagem contemporânea, as pessoas estão vivendo hoje? Então, lá a gente usa telão de LED, a gente tem umas apresentações que a gente coloca, conecta com o que a pessoa está vivendo naquele momento atual. Então, a nossa mensagem introdutória, né, a pregação sempre está puxando assim, a esse contato próximo, né? Então, vou falar sobre um determinado assunto, eu tento puxar um assunto que aconteceu durante a semana, e aí eu engajo o cara naquilo e vou para as escrituras como resposta para aquilo que ela está vivendo. Então, é algo bem prático nesse sentido mesmo, e contemporâneo, tem a ver com isso, né? Porque no final da história, as igrejas parece que têm uma expectativa de construírem coisas a partir de eventos. E a gente está falando aqui sobre processo. Processos. Relacionamento, cara. E processo é algo que demanda tempo, né? Tempo, paciência, é conta-gota, é homeopático. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não. O pastor tem que aprender a dizer não. Essa pressão, né? O pastor vai ter que fazer isso, é tão legal, cara, não é porque é legal que eu tenho que fazer. Sabe aquele negócio que a mãe fala assim, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. É. E o discipulado, você falou do discipulado, como que vocês trabalham em especial o discipulado na rede? Ele está dentro desse contexto do grupo pequeno ou é algo, eu não entendi, confesso que eu fiquei meio perdido no meio do caminho aí. A gente não entende o discipulado como uma metodologia ou como um ministério. O ministério de discipulado, eu faço isso e faço discipulado. A gente entende o conceito de discipulado, tudo que a gente faz no ambiente da igreja. Ok. Então, assim, nossa visão de discipular tem a ver com isso, né? Então, quando eu estou no pequeno grupo, estou sendo discipulado. Quando eu escuto uma mensagem, estou sendo discipulado. Quando eu me reúno um a um, estou sendo discipulado. Quando eu estou fazendo qualquer tipo de curso ou ensino específico, estou sendo discipulado. Então, nós temos essa mentalidade de discipulado, né? Então, não é quebrando um pouco esse paradigma de que... Não como programas, isso, como algo mais abrangente. Eu estava procurando a palavra correta. Não é um programa. Algo mais abrangente. Agora, mas como que a gente cresce nessa questão de um a um? É a pequeno grupo. Então, a gente investe muito energia nisso. O pequeno grupo ele é fundamental nessa construção do desenvolvimento espiritual, né? Do crescimento espiritual dessa pessoa dentro da nossa igreja. Quem não está em pequeno grupo não está crescendo, infelizmente. Então, a gente está impulsionando o tempo todo para que as pessoas se envolvam em pequenos grupos. E o nosso trabalho é construir e abrir mais pequenos grupos, né? Por quê? Nosso pequeno grupo ele não é aberto. Como modelos que existem, celular, células, MDA, coisa do tipo, outros grupos pequenos, modelo de evangelismo, né? Multiplicador, como os batistas, enfim. Nosso pequeno grupo ele é fechado. Então, assim, a gente abre inscrição, as pessoas se inscrevem no pequeno grupo, fecha ele. E que ele fica um ano e meio com as mesmas pessoas. Ninguém entra no processo. Então, ele tem um trilho e durante um ano e meio, aquelas pessoas... O grupo é fechado. Ninguém foi convidado no último domingo para participar. Não pode. Grupo fechado do começo ao Não fim. pode levar visitante, é do começo ao fim. Não pode levar visitante nenhum. Então, não é de evangelismo, né? Por isso que eu foco no relacionamento discipular. Então, é fechado, tem tempo determinado para acabar. Então, é no máximo um ano e meio o grupo. E por afinidade, né? Então, casais jovens, casais mais velhos, só jovens, adolescentes. Então, tem a ver com isso, né? E esse grupo, ele caminha juntos durante esse tempo. Tiago, existem muitos líderes tentando reencontrar a saúde e a vitalidade da sua igreja local. E não são poucos, né? Antes da gente entrar aqui no estúdio, você estava até comentando uma situação. E a gente poderia aqui citar várias delas.
viajando o Brasil afora, a gente vai se deparar com inúmeras circunstâncias de líderes assim que estão perdidos, tentando encontrar caminhos novos, tentando encontrar oxigênio para suas igrejas locais. Nós falamos aqui de igreja simples, falamos de processo. Se você pudesse dar um conselho para líderes que estão, e pastores em especial, tentando encontrar um caminho para retomar a saúde da igreja, retomar a paixão pelo reino de Deus, que conselho que você deixaria? É desafiador esse conselho, hein? Porque não existe uma fórmula mágica, né? Na revitalização de uma igreja, né? Não é algo que... É o que eu falei, tu não compra um kit, né? Não vem pronto. Não vem pronto, né? Então, a Rede em Indaiatuba é uma única igreja ali, uma igreja local, né? Vai ser diferente em Campinas, vai ser diferente em São Paulo, né? Nesse contexto Brasil, que é multicultural, né? Multicultural. A gente não acredita em modelo pronto. A gente não acredita em modelo pronto, a gente acredita em princípios, né? Que princípios? Então, eu acho que a busca de cada líder desse tem que ver qual o princípio, qual o chamado que Deus, de fato, tem para cada líder específico, né? Então, tem igreja que acabou... os líderes acabaram abandonando os princípios ao longo do caminho por causa dos programas, por causa dos eventos, né? Então, acho que o meu conselho seria revisitar, né? Talvez trazer à memória, de fato, aquilo ao qual Deus o chamou para fazer, né? Vocação. A vocação, cara. Vocação local, cara. Exato. Olhando para a igreja local. Então, a Rede é uma igreja local. A gente atinge fora de outras cidades, a gente atinge, né, o Brasil, estamos atingindo, mas o nosso foco é local. A gente quer fazer com que a cidade de Indaiatuba seja impactada por Jesus. A gente ama a igreja local, né? Então, a gente recebe pessoas de fora, a gente recebe, enfim, mas nosso desejo é esse. E entender, assim, qual foi o chamado que Deus tem para a sua igreja? Qual foi o chamado? Teu chamado é ser um promoter de eventos? Se não deve ser um pastor de uma igreja. Né? O nosso chamado foi para cuidar de pessoas, para discipular pessoas, para evangelizar pessoas que não conhecem Jesus. Esse é o nosso chamado. Né? Só que a gente está perdendo muito tempo produzindo eventos e programas, esquecendo os relacionamentos. Então, tanto alcançar os de fora e investir nos de dentro. Né? Então, a gente alcança os de fora, investe nos de dentro, ensina as pessoas a fazerem o mesmo, né? Nessa dinâmica do reino. E saber identificar, cara, que tem, sim, fora do seu contexto, algo diferente. Como assim um dia, né? Eu li Igreja Simples, fiz uma pesquisa, descobri uma igreja no interior de São Paulo, numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar, que é Indaiatuba. O mundo é maior do que a sua igreja local. O mundo é maior do que a sua igreja local. Vou mudar minha frase. O reino de Deus é maior do que a sua igreja local. Porque para pensar, se você se abrir, né? De se criar conexões, e não quer dizer que você vai mudar a sua teologia, não quer dizer que você vai mudar a sua visão. Não, cara, você descobrir que, sim, Deus está fazendo algo especial no Brasil, revitalizando igrejas que estavam morrendo, né? Plantando novas igrejas locais que nunca, talvez, pessoas pensaram em plantar. Então, Deus está movendo, sim, tá havendo um avivamento dentro do nosso país. Então, agora, a gente está pronto para ter essas mudanças, né? A gente está pronto para viver algo novo de verdade e às vezes quebrar alguns paradigmas, né? Às vezes de fato perder pessoas, às vezes dar uns 2, 3, 4 para trás para avançar 10 a longo prazo. Então, assim, a gente perdeu muita gente no início, perdemos. Aquele grupo de 30, metade foi embora, porque queriam uma igreja de programas, queriam uma igreja de eventos, estavam acostumados com aquilo, mas quando cessaram os eventos, cessaram os programas, eles foram embora. Ficaram aqueles que queriam relacionamentos e construir, de fato, né, ali uma visão para que as pessoas se tornassem discípulos maduros. Então, tem um segredo? Não sei, não existe um segredo, né, cara? Existe mão de Deus, né? Deus derramando da sua graça sobre nossas vidas e a gente fazendo o máximo para não atrapalhar a obra dele. Tem a ver com isso. A Ana Alzira fala sobre isso, né? Que a oração dela é: Deus, não me deixe atrapalhar, né, o que o Senhor quer fazer neste mundo. Talvez essa seja a nossa oração, né? Será que a gente está atrapalhando, entendeu? O que Deus quer fazer na nossa comunidade local, né? Ou no nosso bairro, na nossa cidade. Tem que pensar nisso. Né? E Deus, de vez em quando, tem que chocar Pedro para Pedro perceber o que está acontecendo na vida de Cornélio, né?
Porque se o Pedro não abrir os olhos, cara, ele não vai enxergar o que está acontecendo na vida de Cornélio, como de repente o pessoal teve dificuldade de começar a conceber o que estava acontecendo na Antioquia, e a gente tem dificuldade de entender o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Então acho que essa coisa da vocação, né? De estar aberto para enxergar, é um baita desafio, cara. E eu sei assim, Borges, que nós somos uma igreja diferente da sua igreja. Então, a sua igreja foi chamada para estar na tua localidade lá, alcançando as pessoas daquela comunidade. E a gente não quer que você seja, que tenha uma igreja igual a nossa. Não tem a ver com isso, né? Mas tem a ver com o entendimento claro, de fato, né? Qual a sua vocação ali como igreja local? Por que você está ali? Por que você plantou essa igreja naquele lugar, né? Por que aquela igreja que está sendo revitalizada, né, há anos atrás foi plantada ali, que um tempo ela estava viva, e o que aconteceu com ela? Né? Perdeu o primeiro amor? Ela precisa voltar. Cara, volta lá no princípio. Qual era, né? Mas o mundo mudou, então muda também essa questão, né? Tipo, então, antigamente eu lembro, né? Eu fui da época que fazia prova no mimeógrafo. Mimeógrafo. Né? Que tinha aquele cheiro de álcool. Isso. Sabe o cheiro de álcool na sala? As crianças chegavam em casa, né? Tipo, pronta para dormir, mas era o álcool que estava ali, né? E aí depois foi o retroprojetor. Não foi assim? Daí agora o data show, daí o telão de LED. A gente às vezes tem resistência com a mudança, né, da forma. Então, a gente não abre mão da essência, né? A gente fala sobre isso lá, essência e forma, né? Essência é aquilo que a gente não abre mão de maneira alguma, que são os nossos princípios bíblicos, né? Aquilo que a gente acredita. O que não se negocia. O que não se negocia. Agora, a forma... A gente está aqui num estúdio de podcast, cara. Antes da pandemia, né, a gente pensava em estar num estúdio de podcast onde as pessoas iam ouvir no Spotify, todas as plataformas digitais. Inconcebível. Né? Inconcebível. Então, agora, se eu me apegar, não, podcast não, isso aí é uma coisa do mundo contemporâneo. Mas olha quantas pessoas estão ouvindo e sendo abençoadas por isso, né? Pela comunicação. Isso é forma. Daqui a pouco, talvez não vai ter mais podcast. Vão ser outra coisa, né? A gente abre mão, entendeu? Então, por muito tempo, a igreja brigou pela posição do vaso de flor no púlpito. Os bancos que não poderiam se mover, o piano que era sagrado, né? Que ninguém podia subir no altar. Não, mas você não é consagrado para subir no altar e tal. Então a gente está brigando, enquanto a gente está brigando por isso, né, as pessoas estão indo... O mundo está dando voltas sem parar, cara. Talvez seja a hora de simplificar algumas coisas. Sim. E repensar a igreja. Olha para a agenda e vê se faz sentido o que a gente está fazendo. Pergunta, por que eu estou fazendo isso? Tem a ver com o meu propósito, né? Com a missão da minha igreja, com a minha visão. Mas aquela pessoa ela vai ficar chateada e talvez ela vá embora e vai levar o dízimo embora com ela. Então, se ela está fazendo isso pelo motivo errado, obrigado. Deus te abençoe. Coragem para fazer aquilo que de fato Deus nos chamou, né? Cara, são dicas para a gente parar e ficar pensando, né? Eu acho que a gente encerra esse episódio, talvez não com diretrizes pontuais, mas com o desafio de repensar coisas. E eu quero te agradecer, cara, por ajudar a gente a repensar coisas. Quero te agradecer por ter reservado um espaço significativo na tua agenda, sair de Indaiatuba, vir para cá, para Campinas, para a gente estar nessa manhã aqui. Eu não tenho dúvida de que foi um desafio para você, mas foi um privilégio para a gente. Muito obrigado, Thiago. Foi um prazer estar com você, cara. Cara, muito obrigado. E eu amo fazer isso aqui, compartilhar aquilo que a gente está vivendo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Com aquilo tudo que Deus tem feito na nossa história, na nossa vida. Isso tem a ver com generosidade, seja nosso tempo, né? Seja dinheiro, seja o que for. Eu acho que a gente tem que compartilhar, né? Porque a gente sabe que isso aqui é o reino de Deus. Não tem a ver com a minha pessoa, com a pessoa do Thiago ou com a Red, né? Tem a ver com o reino de Deus. Obrigado, cara. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família, abençoe a Igreja Red. Um grande abraço para o pessoal de lá. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado também. Que Deus te abençoe, que você tenha sido desafiado para repensar coisas, para repensar a realidade da sua igreja. E eu te vejo no próximo episódio.